Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Construindo Saberes pelo canal 15 da NET e também através do Unifra Online, a nossa página de vídeos no YouTube. E o programa de hoje começa te fazendo uma pergunta. Você de casa em algum momento já passou por essa situação? Foi até uma farmácia, pediu um remédio para tratar de um problema de saúde, um medicamento que você já tinha utilizado em um outro momento da sua vida para tratar qualquer problema. Bom, essa prática ela era bem mais comum até 2011, mais especificamente até o dia 28 de novembro de 2010, quando se podia comprar até mesmo antibióticos sem o uso, sem a necessidade da receita médica. A partir de 2011, então, a Anvisa passou a exigir a receita médica para a compra de antibióticos. Só que esta prática, ela esconde, talvez, mascara um problema bem mais grave e que a gente já está vivenciando e que ainda pode ser bem mais complexo, que é a resistência aos medicamentos e antibióticos. Esse é o assunto do programa de hoje e para falar sobre ele, eu recebo a coordenadora do curso de farmácia aqui da Unifra, Jane Limberg. Seja muito bem-vinda ao programa. E também a professora Luciane Laporta. Também seja muito bem-vinda ao Construindo Saberes. Obrigada. Começo perguntando a vocês, então, a resistência aos antibióticos ou aos medicamentos é uma das ameaças mais graves que a gente pode ter quando se fala em saúde pública? Certamente. A gente tem acompanhado relatórios bianuais da Organização Mundial da Saúde e esses relatórios estão trazendo um grande número de doenças que até então eram tratáveis com antibióticos e que hoje a gente já tem bactérias resistentes a estes antibióticos, como por exemplo a gonorreia, que até alguns anos atrás era muito facilmente tratada e hoje a gente já tem bastante dificuldade para debelar uma infecção. Né? Isso, inclusive, está no relatório da organização. Está no relatório. Do ano passado? O último relatório de 2015. 15. Isso, 2015. Deve estar saindo agora por esse ano mais recente. E ele traz, inclusive, por região do mundo, né, quais são as bactérias que mais são resistentes por local, né, que dá uma ideia para a gente da dimensão do problema. Agora, a professora Luciane, como que acontece a resistência ao antibiótico? Bom, existem vários motivos pelo qual isso pode acontecer, né? Mas a nível assim, de população, que eu acho que é o que nos interessa mais, porque o que cada um de nós faz todo dia, que pode vir a contribuir com isso, né? É o uso inadequado desses medicamentos. O que a gente vê é, seguidamente, as pessoas ou não tomam a dose completa prescrita pelo seu médico, né? Então, logo que ela melhora, ela para com aquele tratamento, né? Que ela começa a sentir uma melhora, ela para de tomar o medicamento, ou seja, ela não fecha o ciclo dele, né? As pessoas, às vezes, tomam doses inadequadas, né? E também, como tu mesmo falou, às vezes as pessoas se automedicam para tratar uma possível doença que eles acreditam ser, né? E muitas vezes não era necessário o uso de antibióticos. Os antibióticos, o comum, geralmente, as dores de garganta que a gente tem, né? Então, as pessoas logo associam, eu tenho que tomar um antibiótico. E muitas vezes ela é apenas causada por um vírus, né? E o antibiótico não vai fazer efeito nenhum sobre esse vírus. Então, a gente está tomando um medicamento desnecessário. A professora falava na dosagem. Acontece muito, e a gente vinha conversando antes do início da gravação do programa com a professora Jane. Às vezes o médico prescreve determinado antibiótico para tratamento de 10 dias. Você vai comprar aquela substância e a dosagem você poderia usar para o tratamento de até 12 ou 13 dias. Muitas pessoas acabam estendendo esse tratamento por mais 2 ou 3 dias até consumir todo o medicamento, todo o antibiótico. Isso é um fator que influencia na resistência? Olha, eu até acho que essa prática ainda seria a mais comum, digamos assim? A menos trágica, é a menos trágica até para mim, né? Até eu penso assim, muitas vezes que infelizmente ainda a gente lida com a sobra de medicamentos, né? O que acontece, uma coisa que tu comentou, né? Muitas vezes a sobra faz com que tu reutilize
o que sobrou, só que daí tu não vai ter a dose suficiente para uma nova infecção para tratar fazer totalmente teu tratamento, Isso né? seria mais prejudicial do que Com estender certeza. o tratamento. Com certeza, seria mais prejudicial do que estender E o ainda mais tratamento. quando a gente considerar que se é uma cápsula, é uma situação, porque a cápsula está bem conservada. Agora, você guardar uma suspensão para ser usada daqui a 1 semana, 2 semanas, isso é totalmente inadequado. E isso, infelizmente, acontece. Existe um risco, e qual o grau desse risco de não termos mais antibióticos eficazes? Existe esse risco. Uma vez que assim, um medicamento, para ele entrar no mercado, ele leva em torno de 10 a 15 anos. Então, ele precisa ter todo um ensaio em animais, depois em seres humanos, para depois ele poder ser liberado. Então, se hoje a gente já tem bactérias resistentes, a gente precisa estar com estudos avançados já, com outros fármacos para poder dar conta disso. E a gente sabe que a gente não tem muitas moléculas agora em estudo, né? Então, esse é um dos principais receios da própria Organização Mundial da Saúde. Por isso que ela faz esses relatórios. Porque a gente precisa se conscientizar de que toda a população tem o seu papel para evitar essa resistência. Claro, mais profissionais de saúde, mais o governo, mas essa responsabilidade é de todos. Qual seria a responsabilidade dos profissionais e o que caberia ao consumidor paciente para que não se chegue a esse nível de não existir mais medicamento, por exemplo? Isso. O usuário de medicamento, a principal coisa que ele deve fazer é se informar, né? Procurar saber a respeito do medicamento. Porque a gente tem uma série de medicamentos diferentes que se apresentam de maneira diferente. Então, a gente tem suspensão, a gente tem cápsula, a gente tem comprimido. E cada um a gente vai ter que administrar de uma maneira distinta. Então, a gente precisa dessa informação. Como eu vou preparar esse medicamento, como eu vou administrar, eu vou tomar com água, eu vou tomar com alimento. Então, todas essas informações, elas vão ser importantes para que o tratamento fique otimizado, né? Eu ainda colocaria nisso que a Jane está falando, as pessoas sempre se darem por conta de que os antibióticos eles são específicos para determinadas bactérias. Se existisse um único antibiótico que acabasse com todas as bactérias, tranquilo, né? Nem tão tranquilo, porque as bactérias, de certa forma, às vezes, né, elas estão presentes no nosso meio, elas são importantes. Mas a gente tem que tomar consciência de que existe o antibiótico certo para a doença correta, né? Então, o uso indiscriminado dele, ele gera esse tipo de problema que a gente está vivenciando hoje. E outra coisa, assim, na descoberta de novos medicamentos, que eu acho bem importante a gente falar, é diferente a gente desenvolver um novo medicamento para tratar um problema do coração, porque o coração, ele está ali e ele não se muda. As bactérias, elas têm a propriedade, né, de desenvolverem resistência. E isso é o que preocupa, porque, vamos dizer, ela é um outro ser vivo, né? E ela tem as suas especificidades. Então, ela é mutante, ela consegue ao longo do tempo se proteger, né? E é isso que está acontecendo, né? Ela se protege dos antibióticos que a gente já tem. E como surge, então, a superbactéria? Exato. Que até frequentemente a gente acompanha através dos canais de televisão, da mídia, enfim, o setor do hospital está com a superbactéria, precisou ser a superbactéria é exatamente isso, é uma bactéria que ela, por si só, né, ela foi evoluindo e ela tem uns plasmídios, que a gente chama, né, que ela desenvolveu resistência a uma grande gama de antibióticos que até há muito pouco tempo ela era sensível. Então, a gente diz quando que ela é sensível, quando que a gente tomou o antibiótico e nem consegue combatê-la. Só que ela foi desenvolvendo resistências diferentes, né? Que se tornou, então, o que acontece? O antibiótico entra em ação e não consegue mais combater aquela bactéria. Mas, assim, eu acho que é importante a gente dizer sobre superbactéria que tem grupos vulneráveis, né? Para a população, para nós, assim, da população comum, assim, a gente não precisa entrar em estado de pânico tratando-se de superbactéria, né? Porque a bactéria ela é bem característica de alguns grupos de pessoas. Infelizmente, crianças, né? Os recém-nascidos, que são muito vulneráveis, né? E pessoas com muito tempo de hospital, né? Isso. Então, que saem muito e entram muito em hospitais. No ambiente hospitalar. Essas são as pessoas mais susceptíveis. Então, assim, a população geral, assim, né? Eu acredito que ela não tenha... A gente tem que se preocupar, sim, mas não a ponto de gerar
um medo iminente, né, na população. Perfeito. Agora, quais são os erros mais comuns e também os cuidados que se deve ter quando se está fazendo o uso de um medicamento ou de um antibiótico? O que as pessoas precisam realmente estar atentas? Elas precisam estar atentas principalmente ao horário de tomada. Por que o horário é importante? Isso é muito importante. Porque o medicamento, quando a gente toma o medicamento, ele vai então passar para o nosso estômago, para o nosso intestino e vai ser absorvido. E aí ele vai se espalhar pelo nosso corpo. E eu preciso, no caso do antibiótico, mais importante do que qualquer outro, os outros também, mas principalmente no caso do antibiótico, manter uma constante desse fármaco dentro do meu organismo, para que ele possa ficar combatendo aquela bactéria que está causando a infecção. Se eu tomar num dia às 8 da manhã e no outro dia às 10, eu vou começar a variar o percentual de medicamentos que eu tenho no meu organismo, porque ele vai ficar um tempo e aí eu vou eliminar. O medicamento não fica sempre, sempre, entra aquela história que a bactéria é um ser vivo, né? E o que acontece quando esse nível cai? Ela se prolifera de novo, né? E é isso que tu não quer. Eu não consigo combater. Por isso que, como a Jane falou, eu acho que... É o principal, o horário é o principal. E aí também, além disso, como a gente já tinha comentado, vou tomar com água, vou tomar com suco, vou tomar... Porque cada medicamento, a forma com que eu administro e a forma com que eu absorvo... Claro, com certeza. Leite, por exemplo, é um grande vilão com a maioria dos antibióticos. A gente não pode tomar leite. Que não. Isso. Porque elas sentem um certo desconforto no estômago, então elas acham que o leite dá aquela... Mas, na verdade, tem antibióticos que perdem ação, né, na presença do leite. Né? Então, pode com alimento ou não pode. Então, cada medicamento ele precisa de uma orientação específica. A gente não pode generalizar nunca. Vou sempre tomar. Às vezes, tem medicamentos que eu preciso tomar com alimento já para fazer essa proteção gástrica. Porque senão eu posso causar, com longa utilização, posso causar uma úlcera. Qual é o melhor momento para se ter essa informação? Na hora que você compra o medicamento lá na farmácia, pede ajuda ao farmacêutico, é isso? Com certeza, com certeza. Porque a gente sabe que as pessoas também não têm esse grau de conhecimento, né? Na bula, por exemplo, essa informação é difícil de encontrar. Nem sempre a gente encontra. E nem todo mundo, infelizmente, lê a bula, né? E também, assim, eu acho que essa prática da gente ir na farmácia com um pouco mais de calma seria uma boa coisa. Porque toda farmácia hoje, a gente tem a obrigatoriedade do farmacêutico lá. Ele está lá. E ele pode auxiliar, né, a quem pedir ajuda, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam muito apressadas, né? A gente está sempre com pressa. Então, a gente não se preocupa muito em ver exatamente como que eu devo administrar aquele medicamento. E o farmacêutico, acho que ele poderia fazer isso com uma ajuda muito boa para a população, né? Não só os antibióticos, como todos os outros, né? Porque, às vezes, o efeito não é desejado porque a gente não administra ele da forma correta, né? Além de pegar a orientação sobre como tomar aquele remédio, também tem questões para a manipulação. A gente sabe que tem medicamentos que você precisa adicionar água, a conservação dele, isso também é muito importante. Com certeza, porque isso vai influenciar diretamente na potência desse fármaco no nosso organismo. Então, um erro muito comum, por exemplo, é colocar água, em vez de água filtrada ou fervida, colocar água mineral, que não é uma água adequada para reconstituir medicamento, por exemplo. Por quê? Qual seria o problema da água mineral? Por causa dos sais minerais. Eles podem agrupar e formar um quelato, que é uma junção com o fármaco, e diminuir a absorção dele no meu organismo. O efeito não vai ser o efeito não vai ser o mesmo. Perfeito. Tem medicamentos que eu preciso deixar na geladeira, outros não. Né? Então, também é uma outra situação. Sem contar, claro, deixar longe do alcance de criança, de animais domésticos, né? Mas principalmente ter esse cuidado com a temperatura. Tem medicamentos que não podem receber luz direta, então eles têm que ficar em frasco âmbar, aquele frasco mais escuro. Então a gente tem que deixar dentro da caixinha. Então, para cada fármaco a gente tem uma orientação diferente. Vou fazer uma pergunta bem difícil agora para vocês que são professoras do curso de farmácia. Mas na avaliação de vocês, essas informações elas estão a todo momento acessível ao consumidor ou a gente precisa ainda melhorar essa comunicação? A gente precisa. E, inclusive, no meu ver, quanto mais pessoas estiverem passando essa informação, melhor. Então, se a gente tem um farmacêutico na farmácia, ótimo. Mas isso não exime o médico de fazer essa orientação também nesse seria momento. A próxima pergunta. Então, a gente está reforçando uma orientação, né? Porque
Primeiro que nome de medicamento já não é uma coisa simples. Aí o paciente sai do consultório, às vezes com uma lista de 2 ou 3 medicamentos, fica já não na entende dúvida. a letra do médico. É outro problema, infelizmente, a gente sabe que é outro problema. E ele acaba tendo dúvida. Ele até explicou ao médico, esse aqui toma assim, esse aqui toma Tantas assado. horas, tantas mas gotas. agora eu tô com a caixa na mão, o que eu faço? Né? Então, quanto mais se você tem mais de informação, melhor. Foi receitado com certeza. mais de um E medicamento. isso é o mais comum. Sim, é muito difícil a gente ver alguém sair de um consultório com uma prescrição de um medicamento só. A gente estava falando agora da questão da prescrição do médico. Isso é uma dificuldade que os profissionais ainda encontram quando chega lá e é comum o farmacêutico não entender a prescrição do médico? É comum. Por que no Brasil ainda não existe uma prescrição feita através de um programa, de um software impressa, digamos assim? Existe. Ela não é obrigatória. Ela não é obrigatória. Ela não é obrigatória. O que é uma pena, né? Porque assim, imagina o tamanho do risco que um paciente corre, né? Quando a pessoa nem ela e nem ninguém mais entende, né? Tanto que várias vezes a gente precisa recorrer, né? Telefonar, procurar, muitas ligar, vezes você sai quando o da paciente farmácia sem percebe medicamento. que o atendente não conseguiu entender e fica essa situação... Ele pode, inclusive, pedir para a farmácia entrar em contato, ligar para o médico. Sim. Para esclarecer exatamente É o que mais era. acontece. O problema, às vezes, é o horário, né? Por exemplo, eu vou de noite comprar o medicamento. Eu não tenho como ligar. E aí, muitas vezes, até é um motivo de discussão e de queixa por parte dos farmacêuticos, né? Que o cliente ele sai da farmácia sem levar o medicamento e sai furioso, né? Porque ele não está levando. Mas a gente não pode dispensar se a gente não tem certeza, né? Como é que você vai dispensar um medicamento se depois não era aquilo ali, né? E o risco que eu estou sujeitando aquele paciente. Então tem que ter esse cuidado, com certeza. Agora, eu estava lendo algumas matérias antes da gente iniciar o programa e numa delas trazia a seguinte questão. A Anvisa estabeleceu que em casos de uso prolongado do medicamento, o paciente não poderia levar para casa toda a quantidade necessária de uma só vez. Isso também é um fator que influencia na resistência, porque daqui a pouco, se você não tem a avaliação do profissional, no meio do tratamento, poderia ter se constatado que ele já dava para ter sido encerrado e ele mesmo assim continuou com aquele medicamento até o fim, porque tinham 3, 4 caixas em casa. Eu vejo isso até de um ponto de vista assim, para o paciente, eu vejo isso de uma forma, apesar dele às vezes poder não achar, né? Mas isso para o paciente isso é uma coisa boa, porque a gente imagina assim, aqui o tratamento vai dar certo, né? É claro que todo mundo quer que isso aconteça, né? Aí tu vai lá e compra 4 caixas. Se na primeira semana tu começar a aparecer, cada ser humano é um, né? E os efeitos colaterais às vezes aparecem num e não aparecem nos outros, né? Então vocês imaginam como seria ruim, né? Tu tá com aquele monte de medicamentos em casa e sendo que tu, em uma semana, o teu organismo não aguentou aquele medicamento e tu precisa retornar... Vai ter que substituir. Exatamente, para uma substituição. E até como tu falou mesmo, o acompanhamento do médico, né? Isso é bem importante, né? Fundamental, né? De um profissional da saúde. Se a gente considerar que o medicamento mais comum, que é a amoxicilina mais clavulunato, né? Antibiótico para infecção respiratória. Olha, eu vou dar meu depoimento aqui no programa agora. No inverno aí, acho que a gente comprou umas 4, 5 caixas para o nosso filho. Mais de é R$100, comum. né? Mais de R$100 a caixa. É um medicamento caro. Se for 4 caixas, são R$400. Né? É bem pesado para o orçamento da família. Exatamente. E daqui a pouco você está fazendo uso daquela substância que ou então você guarda e vai depois tomar no momento em que você não precisa. Aí começa aquela velha história, toda a cadeia de problemas que vem junto. Agora, como todas essas questões são trabalhadas durante a formação, na graduação? Isso. Na graduação a gente trabalha tanto nas disciplinas de farmacologia, né? Agora na matriz curricular que a gente implementou nesse ano, a gente teve uma preocupação muito grande com essas disciplinas, porque elas eram ministradas em disciplinas grandes no meio do curso e que dificultava o aprendizado porque você tinha que ver muitas classes diferentes de fármacos no mesmo semestre.
Então, agora a gente tem isso mais esmiuçado durante o curso, né? Então, as disciplinas de farmacologia a gente esmiuçou para dar tempo do aluno poder processar a informação, São muitas estudar. informações. São muitas informações, são muitas. E elas finalizam essa série de disciplinas de farmacologia, são 4. A gente começa com biofarmácia, que é uma disciplina que estuda exatamente essa parte de como eu tomo o medicamento, como ele é absorvido, como ele é eliminado. Aí vem as farmacologias, que são 4, e finaliza com uma disciplina de farmácia clínica, que faz o estudo do fármaco dentro do organismo em situações diversas. Então, como um idoso lida com uma série de medicamentos ao mesmo tempo no seu organismo, por exemplo, ou uma gestante ou uma criança. Então, e outra coisa assim que eu acho importante, acho que nós, pelo menos aqui no nosso curso, vou falar por nós, né, do nosso curso de farmácia, eu acho que a gente sempre tenta colocar o aluno, né, frente à realidade, né, de como é que ele deve proceder, do que é importante ele... Claro que ninguém sabe tudo de cabeça, muitas vezes, né, mas assim, ele saber quais são os pontos críticos, né, e saber depois procurar como resolvê-los. Eu acho que isso hoje em dia é o mais importante, né. Então, assim, ele saber que isso é um problema de saúde pública, né, e a gente sempre traz isso para as aulas. Isso é um problema de saúde pública hoje. A gente não ter antibióticos no futuro é uma coisa que assusta qualquer um, né. E como eu que falo de antibióticos para ele, a primeira minha frase é essa: a gente tem que cuidar, porque daqui no futuro pode ser que a gente não tenha antibióticos para tratar as nossas doenças. E daí nós vamos voltar para o início da civilização. Vocês imaginam o que seria isso? Eu falava lá na abertura do programa da determinação da Anvisa de 28 de novembro de 2010, que agora passa a ser obrigatório a apresentação da receita. Na avaliação das professoras, só essa atitude, só essa medida, ela é necessária para se combater essa resistência ou precisaria... Eu acho que ela ajudou, mas ainda o caráter educativo para mim ainda é o principal, sabe? As pessoas entenderem, né, que antibióticos, se existe... Na verdade, não só antibióticos, né, mas tudo que existe uma prescrição médica, porque existe algum erro, algum perigo iminente ali, né? Eu vejo assim. Eu acho que ainda falta um pouco de educação não na educação assim no sentido da gente de conscientização das pessoas. Informação. Perfeito. Eu acho que a informação ainda falta muito nesse sentido. A gente está nos minutinhos finais, então qual seria a dica? Eu, Rogério, sou um paciente, um usuário, o que eu devo fazer? Desde lá da consulta, do lado do consultório médico, qual é o procedimento correto? Eu acho que é bem importante a gente confiar no nosso médico, né? Se a gente escolheu ele para uma consulta. A gente vê muito o consenso geral de que se o médico não prescreve, ele não me atendeu direito. E isso é longe de ser uma realidade. Né? A gente comentava que existe até uma brincadeirinha, mas doutor, será que não precisa de um antibiótico? Vamos levar alguma coisinha. Isso então, é errado. Confiar no profissional de saúde, né? Procurar sempre se informar, então, com o médico, perguntar, questionar ele, informar, uma coisa muito importante, informar se eu já estou tomando algum medicamento. Esse é, assim, aqui na clínica é o principal problema que a gente observa, não só com antibiótico, mas com outro, a sobreprescrição. Então, eu vou consultar com um médico por causa da minha pressão arterial e ele me dá um medicamento. Aí eu vou lá com o meu geriatra e ele me dá um medicamento. Sabe que eu sempre brinco com os meus alunos, que eu sempre digo assim, quando vocês estão na frente de uma pessoa idosa, vocês têm que dizer para ela assim, quando tu for no médico, tu leva o teu pacotinho. Mas, gente, seria a melhor coisa que um paciente deveria fazer. Ele levar toda a sacolinha dele e botar na frente, né? Olha, eu já tomo isso aqui que eu tô tomando. Isso, olha, melhoraria a vida do idoso muito. Eu sei porque, por causa das minhas avós, né, que tinham medo de médico, já chegavam lá, já nem sabiam mais o que tomavam, né? É comum isso. Tendo esse cuidado com o médico, o que eu devo fazer quando eu vou lá na farmácia comprar o medicamento ou o antibiótico? Chama o farmacêutico, ele tá lá para te ajudar, conversar. Né? Vamos conversar. Vamos criar esse hábito, né, de conversar, chegar na farmácia com mais calma e conversar com o farmacêutico. Eu acho que isso seria uma grande evolução para a sociedade, assim. Você não tem o seu médico, não tem o seu nutricionista, não tem o seu fisioterapeuta, então tem o seu farmacêutico. Tem o seu farmacêutico de confiança também. Exatamente, como era antigamente, né? Como era nos primórdios lá. E aí neste momento podem ser sanadas várias dúvidas, de como tomar o remédio, como armazenar, como... Às vezes até a vergonha que ele tem com o médico, né, pode
pode tirar dúvida ali, né, com o farmacêutico, né, que talvez ele sinta uma maior proximidade, né. Então, a gente está ali para isso, com certeza. Ficou a dúvida ainda, aquilo que a gente comentou anteriormente. A farmácia pode e deve ligar para o profissional que receitou o medicamento. Deve mesmo. O que não pode é o paciente sair com a dúvida e talvez estar levando para casa o medicamento errado. Com certeza. Certo. Gente, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que a gente conseguiu passar informações bem importantes que talvez até as pessoas saibam, mas na pressa, na correria do dia a dia, a gente acaba isso acaba ficando de um pouco de lado, né? É verdade. Então, muito obrigado a presença de vocês aqui no Construindo Saberes. É a primeira vez que participam do programa. Foi, digamos assim, o primeiro para abrir as portas. Venham outras vezes. A gente sabe que lá na farmácia tem assuntos bem importantes. Com certeza. Com certeza surgirão novos assuntos que a gente pode abordar nesse espaço. Mais uma vez, muito obrigado à professora Jane Limberg e também à Luciane Laporta, do curso de farmácia aqui do Centro Universitário Franciscano. A gente que agradece. A vocês aí de casa, muito obrigado pela companhia, seja pelo canal 15 da NET ou então através do Unifra Online, a nossa página de vídeos, onde você pode rever o Construindo Saberes e todos os programas da grade da TV Unifra. Nós voltamos na próxima semana com um outro assunto e outros convidados. Até lá!